Senhor e meu Salvador. Amém. Graça e paz, igreja. Trago saudações da Igreja Batista Resplandecer. Trago o abraço também da minha esposa, dos meus filhos. Hoje eles não puderam estar aqui. A minha esposa tinha uma encomenda e ela se atrapalhou lá com os horários e tinha que entregar ainda hoje. Então, não foi possível a família estar aqui hoje, mas eu trago o abraço deles para vocês. Uma alegria estar aqui novamente, né? Pregando a palavra de Deus. Estamos lá pouco mais de 3 meses, né? Pastoreando, já tivemos um monte de festa, aniversário da igreja, culto de posse, Natal, enfim, várias festas. Hoje nós temos a ceia do Senhor lá à noite. Então, está sendo uma bênção, momentos de grande aprendizado e crescimento aí, e trabalhar para o Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 5. A partir do versículo 1. Amém? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Santo Deus, Pai, usa a minha vida, usa a minha mente, tudo aquilo que o Senhor já falou no meu coração, me ajuda a apresentar a Tua palavra mais uma vez. No nome de Jesus, amém, amém. Queridos, majestade e humildade. Majestade e humildade, estes dois ingredientes, essas duas características estão presentes na pessoa de Cristo. E isso confundiu os homens religiosos. Confundiu a todos que se aproximavam até Cristo, que vinham até Cristo com algum interesse, com alguma provocação religiosa. Cristo reuniu em si mesmo a sua majestade e a sua humildade. E ele não abriu mão da sua glória, ele ocultou
a sua glória e viveu como um homem comum. Ele continuou sendo o Deus Todo-Poderoso. Ele oculta a sua glória e viveu entre nós como um homem comum. Ele aprendeu uma profissão do seu padrasto, né? Trabalhou, foi um mestre, foi um professor, foi um pregador, foi um profeta. E trouxe a nós a esperança para o coração daqueles que confiam nele, que creem nele, trouxe ao nosso coração a esperança poderosa e segura. Trouxe esperança para aqueles que o reconhecem e o conhecem como Senhor e Salvador. Neste mundo, muitas pessoas vivem sem esperança ou já perderam as esperanças. Ou põem a sua esperança em coisas, em pessoas, em situações, em eventos. Mas nós sabemos, o povo de Deus sabe, que o que Cristo fez na cruz trouxe a salvação, trouxe a libertação, trouxe a redenção e nos colocou novamente num novo relacionamento com Deus, firmados então nessa esperança que eu desejo para você que você sempre queira, deseje estar com Cristo, viver próximo do Senhor, próximo de Deus. E o texto que nós vamos meditar brevemente aqui vai falar sobre isso. Versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificação. O que é a justificação? É o direito legal de estar diante de Deus. Cristo conquistou para nós o direito de você agora, selado pelo sangue de Cristo, cheio do Espírito Santo, selado com o Espírito Santo, poder se apresentar diante de Deus e não ser fulminado diante da sua santidade, diante da sua glória, porque agora você é justificado. Meu irmão, minha irmã, imagine não poder se aproximar de uma pessoa, dirigir a palavra a ela. Foi isso que o pecado fez, gerou no nosso relacionamento com Deus, com a natureza e com toda a criação. Tudo foi afetado pelo pecado. Quando Adão e Eva, quando os nossos pais pecaram, imediatamente foram expulsos do jardim, do local que Deus os visitava na viração do dia e conversava face a face com eles. Agora isso não era mais possível. Por mais que nós desejássemos, por mais que Deus desejasse isso, a sua santidade não permitia aproximação, contato com o pecado. Separação completa. Hoje em dia, né, tem aqueles homens que estão aí condenados na Lei Maria da Penha, ele não pode se aproximar da mulher, e agora tem sensores, pulseiras, né, que, dependendo da localização, se ele avançar, apita para a polícia e ele é preso novamente. O sensor é o pecado. Nós não podemos, de forma alguma, poderíamos, de forma alguma, nos aproximar de Deus, mas agora, justificados, tornados justos, nós podemos nos dirigir às palavras a esse Deus Todo-Poderoso e sermos ouvidos e sermos
respondidos? É essa a nossa convicção, a nossa esperança segura. E Paulo está lembrando a igreja de Roma: vocês agora são justificados. E agora tornados amigos de Deus, próximos desse Deus Todo-Poderoso. Verso 2 a verso 5. Por meio de quem, que no caso Cristo, obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Assim, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Meus irmãos, Deus usa as adversidades para diminuir o nosso apego àquilo que não é fruto verdadeiro, que não tem valor eterno. Lembra-se das palavras do Senhor? A árvore frutífera, a videira, eu limpo para que ele dê mais fruto. Não fique vivendo com as glórias do passado. Não fique se apoiando na vida espiritual que você tinha no passado. Não. Leia mais a sua Bíblia. Esteja mais próximos do Senhor. Porque o dia mau, ele sempre virá. E muitas das vezes é para nós crescermos. É para nos tornarmos mais parecidos com o Senhor. Continue dando fruto. Continue crescendo. Porque é isso que Paulo está dizendo. Olha, caráter aprovado só é gerado nas fornalhas das tribulações e das dificuldades. É ali que o nosso coração, a essência da nossa alma, é revelada e é provada. As nossas convicções são colocadas à prova nas dificuldades. O nosso amor por Jesus é colocado à prova no dia mau, no dia da adversidade. E Paulo está lembrando essa igreja: olha, vocês foram justificados. Se apeguem a isso para que vocês continuem crescendo. Assim, a obra de Cristo em nós continua em curso. Deus está produzindo no seu povo, no seu coração, meu irmão, minha irmã, amor, perseverança, esperança segura e caráter aprovado. Por meio do seu Espírito que habita em cada um de nós, que habita nos seus filhos, na sua igreja. E Paulo vai dizer aos Gálatas que o fruto do Espírito é mansidão, é temperança, é longanimidade, enfim, benignidade, diversas características que devem ser vistas na vida de cada crente. Quando Paulo vai dizer a Timóteo e a Tito as características, dos líderes, fica bem claro lá que é a característica de qualquer crente, Características morais de pessoas que foram transformadas, que foram justificadas pelo sacrifício de Cristo Jesus. A obra de Deus está em curso. Tudo aquilo que o Senhor está fazendo no seu coração, na sua vida, está em curso e Ele vai completá-la, como Ele diz lá em Filipenses. Aquilo que o Senhor, a boa obra que o Senhor começou em nós, Ele vai completá-la
até o dia de Cristo Jesus. E Cristo, então, está agindo no nosso coração, no nosso ser, mudando as nossas prioridades. A dificuldade, ela tem esse poder, né? A adversidade, as situações que o Senhor usa para diminuir o nosso apego às coisas materiais, às coisas dessa vida, tem esse poder de mostrar para nós aquilo que é fundamental, aquilo que é prioridade. E aquilo que o Espírito do Senhor está fazendo em nossas vidas nos encoraja a viver de forma a glorificar a Cristo Jesus. É essa esperança, meus irmãos, é essa esperança segura que muda as nossas prioridades, que muda a nossa agenda. Que neste ano você possa crescer, que nesse ano você possa ler a sua Bíblia toda, que nesse ano você possa cantar aqui na igreja, que você possa fazer muitas obras de caridade, muita coisa boa. Mas isso todas as religiões fazem, né? Leem os seus livros, cantam as suas músicas, fazem obras de caridade. Mas ser mais parecido com Cristo é o Senhor que faz em nossas vidas. É o Senhor que age em nosso coração. É desejar a Cristo, desejar ler a sua Bíblia, é só o Espírito Santo que faz nos nossos corações. Que você queira nutrir comunhão com outros crentes. Que você queira ler a palavra de Deus na sua casa, nos seus momentos devocionais. Que você deseje perdoar e amar outros crentes. O ano está só começando, hein? Versos 6 a 8. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores, ou quando ainda éramos pecadores. Meu irmão, minha irmã, é possível alguém ter a coragem de morrer no lugar de algum familiar, de algum amigo, alguém próximo? Tem uma história antiga de 2 soldados, 2 amigos de infância, que eles se alistaram no exército, na guerra, juntos, e foram servir juntos no campo de batalha. E uma granada, uma bomba, né, foi lançada na trincheira onde eles estavam ali escondidos. Um amigo olhou para o outro, sorriu e se jogou na bomba. Ele morreu e o outro amigo sobreviveu. Tempos depois, esse que sobreviveu se tornou um religioso, se tornou um padre, e ele adotou, né, na Igreja Católica tem esse costume de adotar um nome, né? E ele adotou o nome desse amigo que morreu por ele. É muito difícil, né? Mas é possível. Pessoas terem coragem de morrer no lugar de alguém, de algum amigo, de algum familiar, de alguém muito próximo. Mas Paulo está dizendo para nós que Cristo morreu quando ainda éramos inimigos de Deus. Nós nem pensávamos, nós aqui então nem existíamos, né? Mas por causa do pecado, as pessoas nem pensavam que precisavam de Deus. Estavam mortos, moribundos nos seus pecados. E Cristo morreu quando ainda éramos inimigos. Ele derramou seu sangue para recebermos
a salvação. Meu irmão, minha irmã, nós não contribuímos com nada para a nossa salvação. Nós a recebemos pela graça de Deus, pela graça poderosa e generosa do nosso Deus. Ele que vem ao nosso encontro. Ele que desceu, se humilhou e veio até nós para nos resgatarmos. Ele morreu em nosso lugar quando ainda nem ligávamos para Ele. Aliás, como uma criança birrenta, eu estou vendo ali, a barriga está crescendo, está bonita, hein? Mas como uma criança birrenta, nós reclamávamos de tudo, inclusive de Deus, né? E se você não buscar o fruto do Espírito crescer na sua vida, vai ser uma pessoa descontente. Mas quando nós olhamos para isso, mesmo sendo birrentos, reclamões, pecadores, inimigos de Deus, Cristo morreu em nosso lugar. Mesmo assim, Ele nos salvou e nos amou. Essa é a graça do Senhor, meus irmãos. Verso 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Meu irmão, você foi tornado justo para quê? Para o que você foi tornado justo? Nós somos salvos do quê? Da ira de Deus. Vamos ler, a Paulo já diz aqui, né? Seremos salvos da ira de Deus. Mas vamos ler Sofonias, capítulo 2. Um livro pequeno aqui nas Escrituras, mas ele fala bastante sobre essa ira de Deus, que em breve será derramada. Vamos ler só capítulo 2, versículo 1 a 3. Reúna-se e ajuntem-se, nação sem pudor, antes que chegue o tempo determinado, e aquele dia passe como a palha, antes que venha sobre vocês a ira impetuosa do Senhor, antes que o dia da ira do Senhor os alcance. Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena. Meu irmão, minha irmã, a ira de Deus é real. Ela será derramada. É disso que nós estamos tratando. Salvos da ira de Deus que virá. Da ira do Senhor que será derramada sobre toda a terra. Da ira do Senhor que será derramada e ninguém vai poder reclamar, porque somos merecedores da ira de Deus. Isso torna tudo diferente. Por isso que quando você olhar e pensar e agradecer, Senhor, eu sou salvo, muito obrigado pela salvação, pela justificação. Isso não deve gerar orgulho, deve gerar humildade. Porque Deus te separou para viver eternamente com Ele. Mas é disso que nós somos salvos, da ira do Senhor. Verso 10 e 11. Pois se, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele por meio da morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual agora recebemos a reconciliação. Reconciliação
é o ato de restabelecer a harmonia e boas relações após um conflito, seja entre pessoas e seja para com Deus. E no caso da tradição cristã, na teologia cristã, é a restauração dos seres humanos, da humanidade, através de Jesus Cristo. Através do sacrifício bendito de nosso Senhor, nós somos reconciliados, nós temos agora harmonia, comunhão com o Santo Deus. Meu irmão, minha irmã, a santidade de Deus não pode viver em harmonia com o pecado. Não pode. Santidade de Deus e pecado não podem sequer compartilhar o mesmo ambiente. Não podem conviver no mesmo ambiente. E é por isso que Deus derramou a sua ira sobre o seu Filho, para que nós pudéssemos ter vida através dele. É por isso que o próprio Deus precisou ser oferecido em sacrifício, porque quem estava sendo ofendido era o próprio Senhor, era o próprio Deus. O pecado impedia o nosso relacionamento com Deus, mas por causa de Cristo, por direitos, podemos agora chamá-lo de Pai. Podemos agora chamá-lo de papai, de amigo, de Senhor. Meu irmão, minha irmã, que privilégio, que alegria pertencer a Cristo Jesus. Algumas aplicações aqui para nós, diante desse texto. Primeiro, a morte de Cristo na cruz mostra como nossos pecados são extremamente horríveis. Imagine algo terrível, algo miseravelmente terrível. Agora aumente um pouco mais, são os nossos pecados. E a morte de Cristo na cruz só mostra isso, revela isso. Quão horrível era o nosso pecado. São os nossos pecados. Segundo, Deus poderia nos abandonar em nossos pecados. Ele poderia. Mas não, mas Ele vai ao nosso encontro por meio de Cristo Jesus. E mesmo fedidos, moribundos, Ele nos beija, nos convida para entrar em casa, nos dá a sua melhor roupa e faz uma festa para nós. Acredita nisso? Por quê? Porque agora passamos da morte para a vida. O filho que havia se perdido agora reviveu novamente. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. 3. A esperança cristã é segura, permanente, porque Cristo ressuscitou. E Ele intercede por nós. A esperança do crente, a esperança da igreja, não está firmada em projetos políticos, em governos passageiros, em pastores passageiros, em homens, mulheres, em sistemas políticos, nada disso. A esperança do crente está na ressurreição de Cristo Jesus, que em breve virá nos buscar. 4. Você ainda deseja a volta do Senhor? Você ainda deseja a volta do Senhor? Você tem a expectativa da sua vinda? Ou você já se acostumou com esse lugar?
Qual é o seu maior desejo na vida? Não precisa responder, fale com Deus, converse com o Senhor sobre isso. 5. O sacrifício de Cristo é o que nos une e nos impulsiona a viver em unidade e em compromisso de cuidado mútuos que vão além de nossos cultos. O sacrifício de Cristo une pessoas totalmente diferentes, com histórias distintas, mas que entenderam a justificação, que entenderam a salvação em Cristo Jesus. Por isso, transbordam em amor, em unidade, em compromisso uns com os outros. Seis, e última. A consciência da justificação deveria gerar em nós uma profunda mudança em nossas prioridades. Prioridades aqui, por exemplo, sobre o que nós oramos, sobre o que você tem orado. Por você mesmo, certeza que você ora. Mas sobre o que você tem orado? Coisas materiais? Ou você tem orado pelas guerras que têm acontecido no mundo? Pela salvação dos seus entes queridos? Porque nós vimos aqui que se eles não reconhecerem a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, são merecedores da ira de Deus. Isso não te perturba? Isso não te deixa inquieto? A consciência da justificação deveria gerar em nós uma profunda mudança em nossas prioridades. Sobre o que oramos, sobre o que conversamos. Qual é o conteúdo do nosso coração, né? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Sobre o que conversamos, sobre o que ouvimos, o que você tem ouvido, quais são as músicas da sua playlist? Quais são os pregadores que você tem ouvido? Quais são as conversas que você tem tido? E como usamos o nosso tempo? Essa consciência de que você é justificado, de que você agora pertence a Cristo, de que você agora é digno de estar diante da presença de Deus, deveria gerar em nós essa mudança profunda no nosso coração, é de dentro para fora. Como você tem usado o seu tempo? Uma frase muito conhecida do pastor John Piper é que as redes sociais só irão revelar que nós não oramos por falta de tempo. É por aquilo que nós priorizamos, né? Só vai revelar o nosso coração, as nossas prioridades, os nossos vícios, né? Meu irmão, você foi salvo. Você foi tornado justo diante de Deus. Isso deveria gerar em nossos corações um desejo profundo para estar sempre com o nosso Senhor. Eu quero encerrar lendo com vocês, pedir para você ficar de pé. Apocalipse, capítulo 22, verso 12 e 13, diz assim: Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Verso 12. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Alfa e Ômega são a primeira palavra do alfabeto grego, e Ômega, a última do alfabeto grego.
o primeiro e o último, o princípio e o fim. Tudo está ligado a Cristo Jesus. O seu amor e a sua ira serão derramadas aos corações, nas vidas, e Ele vai recompensar de acordo com aquilo que nós fazemos e vivemos. Que essa esperança segura que nós temos, que é Cristo, gere em você um desejo de estar mais próximo a Ele. Esse é o desejo do meu coração, que você nesse ano possa crescer. Que você como pai e mãe não deseje que seu filho, é um desejo bom, seja um empresário, seja alguém bem-sucedido na sua profissão, mas que você deseje que ele seja um pregador do Evangelho, seja um missionário, alguém que vai lidar com coisas eternas, questões de vida e morte. Desejo também que você como pai, como mãe, seja um exemplo. Não só como orar, mas de ver, que os seus filhos vejam você orando. Que os seus filhos vejam você lendo um livro, lendo a Bíblia. Sabia que o nosso país, a taxa de leitores é bem pequena? E aí eu fico me perguntando, nós somos o povo da Bíblia, que contradição é essa, né? Então quer dizer que os crentes não estão lendo a Bíblia também, né? Que o Senhor gere no seu coração uma mudança de prioridades. Porque você recebeu aquilo que só foi dado por amor e sacrifício de Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta igreja, por essa casa de oração, por esses irmãos, por essas irmãs, por todos aqueles que nos visitam, por todos aqueles que estão aqui hoje. Senhor, que o Senhor visite o coração e a família de cada uma aqui agora. Pai querido, que haja transformação, que o Teu Espírito Santo mude as nossas agendas, mude as nossas prioridades para amar o Senhor de forma intencional, de forma prática, de forma verdadeira, de forma sincera. Que nós possamos remir o nosso tempo, organizar o nosso tempo para ler a Tua Palavra, estar em comunhão com outros irmãos, viver a vida cristã de forma verdadeira e intencional. Pai querido, que a Tua igreja cresça na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Que possamos aprender com o Senhor, que foi humilde e manso de coração. Ó Deus, que todos aqueles que estão tristes, desanimados, angustiados, ansiosos pelo ano que se inicia, pelo ano que está por vir, possam olhar para Cristo e compreender a esperança segura que recebemos através do seu sacrifício na cruz. Pai querido, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Senhor, que a alegria do Senhor seja a nossa força. Que a adoração sincera seja a essência dos nossos corações. E que neste ano nós possamos experimentar o Teu amor e a Tua alegria, independente das circunstâncias, sejam elas boas ou ruins. Que a paz que excede todo entendimento inunde o coração de cada um que está aqui nessa manhã. É a minha oração, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Amém.